Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, a paz do Senhor, Shalom. Sintam-se todos cumprimentados, então. Tem sido uma honra, um privilégio desde ontem estar aqui com os irmãos. E ontem a gente esteve falando sobre a vida conjugal entre quatro paredes. E eu tive o privilégio de trabalhar questões aqui de casais muito importantes, lembrando ontem, relembrando hoje, que na realidade o que nós falamos, princípios e valores da palavra de Deus, é uma contracultura de princípios e valores da cultura que nós estamos inseridos. Por isso choca muitas vezes algumas coisas que falamos. E hoje eu vou chocar de novo, eu não, a palavra de Deus, porque parece que nós nos afastamos tanto dela, que falar sobre ela nos choca, parecendo que é algo anormal. Mas a gente vai perceber que é o que Deus espera de nós, mas é uma contracultura. É algo que realmente vai de contramão a isso. E a minha esposa, vocês podem perceber que eu vim de terno e gravata para não ter problema, né, pastor Alberto? Mas eu ganhei da minha filha no Dia dos Pais, olha só o que está escrito aqui, poderoso paizão, é isso? Não é isso? Vou mostrar para todo mundo para ela ficar, né, falando que você vai usar, né, pai? E como a gente vai falar para pais especificamente, e a Edileuza pediu para falar, declamar uma poesia que conta uma história de um pai. Ela pediu para falar aqui, para ficar com a mão livre. É possível aqui usar sem problema esse microfone ali? Para ela ficar com as mãos livres? A gente não é italiano não, mas a gente fala muito com as mãos, né? Graça e paz, irmãos, enquanto arruma ali, diz que é um pedestal. É que quem sabe canta, quem não sabe conta a história. Ela conta história porque ela é filha de pernambucano, tá bom, gente? Então, cordel, ela sabe todas essas coisas. Saltimbanco. Num soberbo salão de um tribunal solene, cumprindo 1000 brados, aquela turba infame contra o indefeso réu. Não parecia um réu, parecia um justo absorvendo o triste cálice de fel. De um promotor sem coração, o réu não nega o crime, pede para falar e assim se exprime. Senhores, eu tinha uma filha, linda como a flor, um encanto, uma maravilha das obras do Criador. Um dia de eterno pesar, levaram de minha casa a criança, a alegria do meu lar. Corri o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Goiânia, até a Espanha também. Mas ninguém notícia dava. Da minha filha, ninguém. Um dia, já perdida a esperança e a fé, estava eu ao seu oposto junto a um circo de pé. Ouço brados, chamados, gritos horripilantes. E enquanto eu paro e penso naquele circo imenso, formado de um povo intenso numa formosa ovação, era linda criança, de cabelos e anéis, e vestia malhas finas de deslumbrante de ouropés. Na testa tinha um sinal carmesim, um sinal igual a ela tinha minha filha assim. Eu não me enganara. Era ela, minha filha, e de um saltimbanco malvado, com a remessa ao tablado, o crânio lhe esmaguei. Ó senhores, eu queria tragar todas as agonias que durante esses anos eu guardei. Cala-se o réu. Um caso novo, réu e jurados a chorar. Ergue-se o magistrado e diz: eu, como intérprete das leis dos tribunais, te absolvo porque também sou pai. E em teu caso, talvez fizesse muito mais. Se algum dia um bandido usar roubar um só dos filhos meus, não haverá na terra um tribunal capaz de julgar-me. Só no céu o promotor e divino Deus. Eu sou, além de apaixonado, marido muito bobo, eu choro toda vez. Primeiro porque é ela falando, né? Segundo que é tocante realmente. Pode colocar aí para gente? Eu vou tratar
desse tema, talvez vai dar para ver legal. Filhos, uma necessidade é uma pergunta, porque essa nossa sociedade maluca, essa cultura que nós estamos inseridos, ao mesmo tempo que exige dos casais recém-casados filhos, quando eles chegam, eles dizem: você não tem juízo? Se for mais de um, então a coisa fica séria. Tem uns que arriscam ter 5. Só a graça de Deus, né? Para resolver a situação. Meu pai, minha mãe tiveram 8 filhos. Realmente você imagina uma casa com 8 crianças, 5 homens e 3 mulheres. Era uma situação muito complicada. Eu quero usar 2 textos nessa manhã. Um eu vou repetir o de ontem. O primeiro, Salmo 127, 3 a 5. E queria que vocês, pais, guardassem no seu coração esse salmo que vocês tanto conhecem. Porque Jesus disse que a nossa diferença do diabo não é conhecer a Bíblia. Infelizmente a gente se esmera em conhecer a Bíblia, infelizmente não no sentido de conhecê-la, mas no sentido de praticá-la. A palavra de Deus, Jesus diz que o sábio que constrói sobre a rocha é quem ouve e pratica. A gente ouve muito e pratica muito pouco. Uma vez o irmão falou para mim: eu vou sair dessa igreja porque aquela outra igreja lá tem mais estudo bíblico que aqui. Eu falei: irmão, você já é professor catedrático, você já pode sair ensinando, mas as pessoas querem ainda ter mais informação do que formação, porque praticar gera desgaste, né? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Estou usando a NVI, nova tradução, ou melhor, nova versão internacional. E esse outro texto que eu usei ontem, que para mim é um texto muito interessante e crítico quando eu trago para a minha vida. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. O que a nossa cultura diz sobre ter filhos? Esse é um tema, assim como o de ontem, muito complicado, porque nós temos pessoas com todas as capacidades para terem filhos e optam por não tê-los, por uma questão profissional, pasmem, por uma questão estética ou por outras questões tais. Mas temos também pessoas que sonham, desejam desesperadamente ter um filho sequer, e por outras questões físicas, genéticas, não podem tê-los. Por isso esse é um assunto que mexe, cutuca, que incomoda quando a gente trata deles. Então, como é que essa cultura nossa lida com o tema filhos? Uma revista de grande circulação, há mais ou menos 13 anos, por isso alguns dados vão estar desatualizados, mas nenhuma outra revista, fora essa, teve coragem de fazer esse tipo de levantamento. Mas ela lançou uma reportagem de capa, e nessa reportagem ela mostra como é que é a questão de filhos. Tão lindo, tão caro. É assim que essa sociedade lida com a questão de ter filhos. Uma questão financeira e que atrapalha os planos do casal. Querem ver como é que é simples, que de vez em quando a gente se pega assim? Nós vamos ter filho ou vamos trocar o carro? Nós vamos ter filho ou vamos comprar uma casa? Nós vamos ter filho ou vamos fazer aquela viagem na Europa que a gente tinha sonhado em fazer? E a gente percebe que está mais dentro da gente do que a gente imaginava que estivesse, porque isso é uma lógica totalmente materialista. Vamos ver como é que essa revista tratou do custo financeiro de filhos, isso naquela época. Ele diz: quando terminar a faculdade e sair de casa, se sair, né? Porque hoje o bonitão e a bonitona acham que a casa do pai é a casa dele, ou a casa dela, que não deveria ser, né? Por favor, se você tiver algum problema para me jogar pedra, jogue depois que eu terminar de falar, senão o pastor Alberto vai ter problema para continuar aqui. Mas ele vai ter custado o precinho de uma BMW 540i. Naquela época era o carro point
para a gente estar trabalhando isso. Isso, o filho modelo standard. Tá? É o modelo 1.0, aquele filho básico. Porque a versão luxo, que anda aí pela classe média, esse aí vai ter custado o equivalente a uma franquia do McDonald's. Você tem uma franquia do McDonald's? Se você tem filho, eu entendo. Não é como eu tenho 3, quer dizer, impossível ter uma franquia McDonald's em torno de 400, 500 mil dólares para abrir uma franquia dessa. Agora, na etiqueta filhote hiperluxo, filhote realmente, não é? Última geração, que usa iPhone, iPad, iPod e vai por aí afora, o custo é de uma cobertura numa qualquer capital do Brasil, inclusive Recife. Então, se tem alguém aqui que não tem filho e quer ter uma cobertura de 300 metros aqui em Recife, não tenha filhos. Está aí um bom argumento para não ter filhos. A mesma revista publicou que no período dos 13 aos 19 anos, naquela época, estima-se que um filho da classe alta custa aos seus pais a bagatela, naquela época, de R$729 mil, quase R$1 milhão, um bom apartamento para a gente poder por aí. Então, uma palavra aos jovens solteiros ou casais sem filhos é que filhos custam caro, nós temos que concordar com isso. Mas muito mais do que vocês podem imaginar, porque o custo financeiro de um filho, na minha opinião, e pelo que a palavra de Deus nos mostra, é o que tem de menor conta na perspectiva de se ter ou não se ter filhos. O custo emocional de passar meses sem dormir, preocupação, engasgamento, e vai por aí afora, porque os casais é um barato que a gente acompanha isso, né? No primeiro dia do filho em casa, o primeiro do filhinho, os dois se levantam para a beira do berço. No quinto dia, um mês depois já tem alguém sendo jogado para fora da cama, para poder atender o bebê. Porque realmente é duro você ir trabalhar no outro dia morrendo de sono porque o rebento está precisando de apoio. Segundo uma reportagem publicada lá em Denver, no Texas, entre 218 casais, 90% deles passaram a se sentir insatisfeitos com o casamento após o primeiro filho. É muito alta essa taxa, né? Porque quando bebês, os pais ficam sem dormir por causa do choro. Quando adolescentes, os pais ficam sem dormir porque os adolescentes chegam mais tarde em casa e pai de juízo só dorme depois que toda a prole está dentro de casa. E quando eles se casam, que é o meu caso, que a gente vira avó ou avô, a gente deixa de dormir porque a gente cuida dos netos para os filhos saírem para curtir a vida. Então, esse é o círculo não virtuoso, mas vicioso de filhos. Então, uma constatação é que bebê em casa acaba havendo uma crise na relação conjugal que precisa ser trabalhado. Mas essa mesma pesquisa disse também que casais que não tiveram filhos manifestaram uma redução da satisfação conjugal com o tempo. No entanto, ter um bebê deteriora mais rapidamente isso. Então, filhos custam caro? Sim. Emocionalmente e espiritualmente. E se alguém pensa em não tê-los, eu creio que eu estou dando um bom argumento para que repensem essa questão. Então, a questão é que essas pesquisas se esquecem de uma pergunta que deveria vir antes do custo financeiro. É qual o papel da paternidade? Qual o papel da maternidade para a nossa vida no plano de Deus? Porque se um filho custa tão caro emocional e financeiramente, porque Deus diz que eles são bênção e são herança dele para nós? Porque Deus nos fez com a capacidade de tê-los. E há uma resposta no livro de Paul Stevens, 7 Days of Faith, que diz assim: crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a tornarem-se adultas.
Eu conheço pessoas com uma certa idade que não são adultas ainda e, na maioria das vezes, o que eu percebo é que são pessoas que não tiveram filhos. Porque filho traz, quase que obrigatoriamente, maturidade. Filhos nos são dados não somente para que os ajudemos a se tornarem adultos de bom caráter. Gente, fazer um adendo aqui. Eu tenho uma grande preocupação hoje com as famílias que têm filhos. Eu percebo claramente, na grande maioria das famílias, eu posso falar isso aqui tranquilo que eu não os conheço, mas na grande maioria das famílias que eu conheço que têm filhos, que eles os criam como meras peças repositoras do mercado de trabalho. Avaliam qual é a melhor profissão, qual é a melhor faculdade, instruem, insistem, nunca deixa o filho faltar uma aula sequer, para não perderem o pique. A igreja, se der. E se esquecem que mais do que engenheiros, advogados ou qualquer outra nobre profissão, seja ela qual for, nós precisamos incutir nos nossos filhos, gerando neles um bom caráter, seja homem, seja mulher. Querem ver como é que isso entra no nosso meio? Minha filha casou muito bem, ela casou com um médico. Você não vê dizer assim, a minha filha casou muito bem, um rapaz, bom caráter. Ele é gari. Você já ouviu isso? Você não ouve? Estou generalizando, tá bom, gente? Meu filho casou muito bem. A esposa dele é PhD. Hoje, não fale isso junto com as suas amigas que há um problema. Meu filho casou muito bem. A minha esposa é uma ótima dona de casa. Você vai criar um problema sério. Porque antes o que era enaltecer uma mulher porque ela era dona de casa e cuidava dos seus filhos, hoje se tornou adjetivos mil, poderia dizer aqui. Uma mulher dizer assim, eu sou só mãe, cuido do meu filho e do meu marido. Você é doida! Eu não preciso do meu marido para nada. Olha só, gente, onde nós chegamos. Tem mulher, esposa, mais uma vez eu falo, estou muito tranquilo para falar que eu só conheço a Miriam aqui, que não aceita ser vice-presidente em casa e dá a presidência para o marido, porque essa seria a cultura bíblica. O marido é o cabeça e a esposa se submete como ao Senhor, ao marido, que deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Olha só que troca legal. Essa hora eu queria ser mulher, gente. A única hora que eu queria ser mulher é ter um marido que me amasse como Cristo ama a igreja. Ia ser bom demais. Mas essa mesma mulher aceita ser vice-presidente da Johnson & Johnson. E se submete a um homem que não é seu marido, que a Bíblia não diz que ela deve submeter, porque a Bíblia diz que ela deve submeter ao marido e não ao homem. E eu fico apavorado, porque eu percebo que a lógica é simplesmente financeira. E eu fico pensando, gente, onde é que nós estamos? Para onde nós vamos? Perceberam que é uma contracultura? Eu estou falando coisa aqui que alguém deve estar pensando, esse cara desceu em qual nave, né? Estava em Marte até agora, que não está sabendo as mudanças que houve. Não tem nada contra a mulher ir trabalhar pelo sustento, não tem nada contra isso, irmãos, absolutamente. A minha esposa, nós somos ainda de um tempo atrás, a minha esposa sempre foi esposa, mãe e agora é avó. Diz ela que ela não é que ela nunca trabalhou, ela nunca teve salário, mas o trabalho dela é muito maior do que o meu. Nós fomos a uma igreja e eles estavam em processo de sessão pastoral e perguntaram para ela, quanto percentual há do ministério do seu marido em você? Ela disse 100%. Eu até assustei, falei, uau. Mas por que ela disse? Porque se eu quiser eu destruo o ministério dele. E se eu quiser eu edifico o ministério dele. Está na mão das mulheres, não é? Mas o Paul Stevens diz também que eles são presentes de Deus para pais aprofundarem sua relação com Deus. Os filhos os ensinam a sentir prazer no sorriso, na alegria, no prazer deles.
E isso é fruto do nosso amadurecimento que adquirimos com a maternidade, com a paternidade. Então, uma palavra aos jovens aqui presentes: por se casarem cada vez mais tarde, as pessoas tendem a ter uma relação doentia com alegria e prazer, pois como os pais sempre buscam isso para eles, eles vão pensar sempre primeiro em si mesmos. Quanto mais tarde casa, por isso Deus fez as idades biológicas corretas. Quanto mais tarde o filho, a filha se casa, quanto mais tarde, mais egoísta entra no sistema relacional família e maior possibilidade de insucesso terá. E compete a nós que fomos pais. Se eu perguntasse aqui, aonde eu vou, eu pergunto: quantos aqui casaram, já tendo casa, carro, móvel e tudo mais? A maioria levanta a mão que não tinham nada disso, conquistaram juntos. Mas hoje querem para os filhos. Aí a pobre criatura estuda, faz faculdade, pós-graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. Quando está com 38 anos, a mãe fala assim: acho que está na hora de você pensar em casar, né? Dois problemas com isso. Primeiro, como é que ele vai ser virgem até os 38 anos? Hein, mãe? Hein, pai? E nós cremos que a Bíblia diz que sexo fora do casamento é o quê? É pecado. Tem hora que a gente nem fala com muita convicção, irmão, porque está tão natural, é tão normal, que o anormal, se o seu filho é virgem ainda, não diz para ele dizer isso na faculdade, porque senão ele vai ter que mudar de faculdade. Ou ele vai ter o grupinho do PG dele lá para dar apoio para ele. Porque se ele disser aos 28, 30 anos que é virgem, o pessoal vai fazer bullying dele, que ele não vai aguentar ficar na universidade mais. Entenderam a contracultura da palavra de Deus? Nós temos que optar, irmãos, se nós vamos seguir os princípios e valores dessa cultura que nós estamos inseridos, ou se vamos nadar contra a correnteza, que é um convite a ser mal olhado, mal visto, mal analisado, mal orientado e talvez com poucos amigos. Porque as pessoas não vão querer se aproximar da gente com essa cabeça retrógrada, fundamentalista, outros nomes. Agora estão perseguindo o Daltan porque ele é cristão, porque ele é membro de uma igreja batista lá em Curitiba, o chefe dos promotores lá da Lava Jato. Até um esclarecimento: muita gente me pergunta se o Sérgio Moro é evangélico. Não é, o Sérgio Moro é católico. O Daltan e mais 2 ou 3 membros da equipe de promotores são membros da Igreja Batista do Bacaxeri. Pastor Roberto Silvado, homens sérios que levam a palavra de Deus para frente e por isso estão pagando o preço. Irmãos, quando o mundo olha para a gente e acha a gente muito parecido com ele, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque a luz tem que brilhar no meio das trevas. E nós podemos fazer isso quando a gente cria filhos. Porque isso vai trazer maturidade para a gente. Porque quando se casam, assim tarde, querem que o outro continue buscando agradá-las, assim como faziam os pais, e não sabem dividir nada com seus cônjuges, e pior, não sabem dividir sequer com os filhos. Porque se alguém quer amadurecer, precisa ousar e construir relacionamentos duradouros. Esse amadurecimento passa de formas gerais pela maternidade e paternidade. Então, a nossa pergunta não deve ser quanto custa emocional e financeiramente um filho, mas qual o preço para nos tornarmos homens e mulheres maduros, libertos do nosso egocentrismo e capacitados a amar com amor ágape. E o egoísmo, com certeza, vai ser muito trabalhado na nossa vida quando a gente se torna pai. Então a questão não se resume meramente em ter filhos, mas no processo de ensinar e de disciplinar. Eu dei uma corrida e vou correr mais para a gente terminar aqui no tempo. Agora que eu vi o relógio, tem um relógio ali na frente, eu não tinha percebido. Porque eu quero falar desses dois aspectos, ensinar e disciplinar. Primeira questão do desafio de ensinar, o texto mais antigo da Bíblia sobre isso é Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. 3 princípios sobre como ensinar os filhos. Primeiro, tenha a voz do Criador como fonte de sabedoria. E aí a gente lê
Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deus é a fonte de toda sabedoria, nos deixou o manual do construtor, que é a Bíblia. Você tem criado seus filhos segundo os princípios e valores da palavra de Deus? A quem é que nós estamos ouvindo para criar os nossos filhos? Mas eu percebo que crianças de 2 anos cantam músicas de cor da Anitta. Não tem nada contra a Anitta, não a conheço. Mas ouvi esses dias uma letra de uma música dela, que eu não chamo aquilo de letra, eu chamo de aberração. E menininhas com roupinhas bem curtas, rebolando, e o papai e a mamãe achando a coisa. Então, se é avô e a avó, acha mais lindo ainda, né? Porque a gente se embasbaca com tudo que neto faz, é realmente um negócio extraordinário. Mas não sabem um versículo da palavra de Deus de cor. Porque a família, em momento algum, passa isso para os seus filhos. Um segundo princípio: mantenha o foco no amor e não nas regras. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Pessoas que não frequentam a igreja, não conhecem a Bíblia, ou pessoas que frequentam a igreja, mas não têm uma relação de religiosidade e não de espiritualidade com a Bíblia, dizem que ela é cheia de regras e que Deus é um moralista doentio. A Bíblia não apresenta esse Deus. O Deus que a Bíblia apresenta é esse, do amor. E demonstra isso com Cristo vindo para dar a sua vida. Por isso, amar a Deus de todo o coração é algo que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Que estas palavras estejam sempre no seu coração, porque Deus sabe que se nós carregarmos suas palavras na mente, não mudará a nossa vida, mas nós precisamos de psicologizar e trazer para dentro do nosso coração. Isso tem a ver, um paralelo com a criação de filhos, porque pais e mães falham porque concentram grandemente os seus esforços em estabelecer regras, e são importantes, mas tem que primeiro conquistar o coração dos seus filhos. Uma palavra para você, mãe, e uma palavra para você, pai. Mãe, talvez você não tenha ideia do que os psicólogos sérios dizem hoje, da importância para o seu filho da sua presença física do 0 ano até os 5, 6 anos de idade. Pense nisso. E você, pai, dos 5, 6 até 11, 12 anos, a presença física do pai. E é a presença física do pai que interfere na sexualidade dos filhos. Vocês sabem disso, não estou falando novidade. Como tem crescido o número de homossexualismo, tanto masculino quanto feminino. Falta, na grande maioria das vezes, de uma presença masculina, sadia, dentro de casa. E as crianças não têm. Eu conversei uma vez com um homossexual que frequentava a igreja e chorava porque era homossexual e queria deixar a vida. E ele dizia, eu quero gostar de mulher e não consigo. Eu falo, mas você tem alguma ideia de como isso aconteceu contigo? Ele falou, pastor, a única coisa que me vem à mente era o grande desejo que eu tinha de sentar no colo do meu pai e ele fazer um carinho em mim. Ele nunca me deu o colo dele, eu fui encontrar colo de outros homens. Normalmente a mãe é mais carinhosa. O pai, por causa dos afazeres, dessa cabeça machista e doentia que nós temos, não é capaz de pegar o filho, abraçar o filho, dizer eu te amo e dar um beijo no filho. Desde que nasceram eu beijei meus filhos na boca. Minha mãe dizia assim, vai dar sapinho. Eu falei, vai virar um brejo. Mas criaram anticorpos e nunca teve, nenhum dos 3 teve sapinhos. Agora, interessante é que foram crescendo e foram rejeitando meu beijo na boca. Meu filho, então, quando chegou assim, 11, 12, 14 anos, até os 14 eu beijava meu filho na boca. Hoje ia ser complicado isso, porque o pessoal já ia olhar com maldade, né? Na hora que eu fui beijar ele, na frente dos amigos, é ruim, um homem beijando na minha boca, a influência já dessa cultura, dessa sociedade maluca que a gente vive hoje. Então um alerta para vocês, porque depois dos 12 anos de idade, o coração do seu filho vai se fechar, e aí só pela graça e orientação do Senhor.
sobre essa questão de obedecer e de amar. Se quiser anotar, você que está anotando, João 14, 21 a 24, pode ler depois. Mas o alvo é manter o foco no amor e não nas regras. E o terceiro princípio, assuma a responsabilidade de influenciar os seus filhos. Ensine-as com persistência, ou seja, ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Determine trabalhar menos para se dedicar a eles. Determine se divertir menos naquilo que você gosta, para divertir naquilo que os seus filhos gostam. Pode ser chato, mas faça isso. Determine abrir mão da sua comodidade para se dedicar e se envolver no mundo deles. Se não decidirmos influenciar os nossos filhos, outros vão fazê-lo. E a gente está vendo quantos frutos ruins, podres, têm sido colhidos por causa disso. E aí tem alguns símbolos que o autor usa. Amarre-as com um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Coloque texto bíblico no espelho do banheiro. Coloque, repete durante uma semana. Você viu o que está lá? Você lembra do que está lá? Conversa sobre isso. O outro aspecto nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Eu não quero entrar no horário da Escola Bíblica Dominical, que está chegando a hora. O meu desafio era... Hein? Mais 10? Uau, de graça sim, meu filho, pego correndo. O desafio da disciplina. Irmãos, por que eu gosto de falar sobre disciplina? Eu pregando sobre esse tema, eu usava em Joinville, fui pastor lá por 21 anos. No primeiro semestre e no segundo semestre eu pregava uma série sobre família, porque eu entendo que família é o segredo de uma sociedade saudável e de uma igreja forte. E eu percebo que o inferno elegeu a família como mote para atacar e destruir. Eu não creio que o diabo esteja muito preocupado mais em destruir a igreja, porque ele já percebeu que isso é colher de chá para ele. Porque ele percebe que a maioria dos crentes só são crentes dentro das quatro paredes, o que seria bom para casais, né? Acabam sendo muito crentes. Mas eu digo que ser crente dentro da igreja, dentro do templo, irmãos, é a mesma coisa que bater em bêbado. Tem valor nenhum. Deus nos chama para ser luz. É lá fora onde a gente está. É dirigindo o carro, né? E dando o testemunho. Qual o testemunho que nós podemos dar dentro da igreja? É cumprindo os dois grandes mandamentos que Jesus nos deixou. Primeiro, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a alma, entendimento, toda a força. Segundo, eu sabia que vocês iam falar isso. Mas isso não é cristianismo. Isso é farisaísmo. Lembra onde Jesus diz isso? Mateus capítulo 22, ele está respondendo a quem? A um fariseu, que pensou que porque Jesus no contexto anterior tinha respondido e tinha calado a boca dos saduceus, falou: conosco o fariseu vai ser diferente. Qual o maior mandamento? O primeiro e o segundo. Ora, irmãos, veja se isso não é farisaísmo. Se eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo, e eu acordei hoje sem me amar a mim mesmo, eu tenho que amar a quem? Ninguém. Por isso que Jesus, em João capítulo 13, muda a perspectiva e ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos tenho. Isso é cristianismo, irmãos. Fui pregar isso um dia na igreja e falei: irmão, Jesus estava variando aqui, devia ter tomado muito sol na cuca, porque não pode ter lógica um negócio desse. Eu falei: vocês são muito bonitinhos, mas eu não ia morrer nunca por vocês. Pode ser que pela Edileuza um dia de loucura eu morresse, mas por vocês, eu falei para o pessoal, por vocês, mas é isso que Jesus diz que eu tenho que fazer. Você já pensou nisso? A gente não consegue amar a esposa assim, a gente não consegue amar o esposo assim. Como é que a gente pode cumprir o primeiro mandamento se o segundo a gente não consegue? Porque Deus não aceita esse tipo de amor para Ele que não passa antes aqui. O negócio no horizontal tem que ser primeiro do que no vertical.
Por isso eu tenho essa preocupação. E aí o versículo 35, Jesus diz mais: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Não é carregar a Bíblia, acho importante. Não é a roupa, não é o tamanho do cabelo, não é o tipo de roupa. É se nós nos amarmos como Cristo tem nos amado. Eu quero deixar esse desafio para essa igreja linda. Sou apaixonado com o nordestino. Eu sei que tem gente que não é nordestino aqui, mas meu primeiro pastorado foi no Nordeste. E sempre que alguém me perguntava, onde você pastorearia se Deus te desse a chance de escolher? Eu falei, primeiro, Estados Unidos. Nunca Deus me deu a colher de chá. Tive um convite e não pude ir. Segundo, é no Nordeste, porque eu acho vocês um povo muito legal. Como mineiro não podia ser diferente, né? Porque dizem que mineiro é nordestino cansado, né? Que não conseguiu chegar a São Paulo. Então a gente está na mesma linha. Pregando sobre isso lá em Joinville, um médico pediatra me procurou e disse: o senhor tem razão. A maioria das mães que chegam lá dizendo que os filhos têm déficit de atenção, eu percebo que eles não têm disciplina em casa. Quem manda em casa são os filhos. Irmãos, eu vou fazer a síntese e vou só passar os textos para quem está anotando, para poder anotar, porque Provérbios é repleto disso. Casas que filhos mandam, o futuro dos pais é um asilo. Filho precisa saber que é filho desde pequenininho. Quando a minha filha mais velha nasceu, nós morávamos no seminário, só tinha um quarto. Pois nós dois colocamos ela na sala para dormir, para ela entender desde pequenininho que quarto do papai e da mamãe é quarto do papai e da mamãe. Sempre que a gente ia trabalhar essa questão de filhos lá em Joinville, aparecia um gaiato de um casal dizendo: minha filha tem 3 anos e dorme no nosso meio. Eu falei, isso é doideira. Isso é de gente sem juízo, com faculdade, mas nem o primário na criação de filhos. Isso não se faz. Mas ele está com muito frio. Deixa aprender a enfrentar suas dificuldades desde cedinho. Porque se você não ensinar, a vida vai ensinar da pior forma possível. Bota para fora do quarto. E vou falar uma doideira aqui, depois você se acerta com o pastor Alberto aí. Bota para fora de casa quando chegar a hora. Pelo amor de Deus. Dê intento, dê noção de vida para os seus filhos. Pastor, é tão bonzinho, é tão bonzinha. Irmãos, façam bem para vocês e para os seus filhos, ensine-os, discipline-os para a vida, enquanto é tempo. Não chore depois de 2 meses de casado, o filhão aparecer lá, não deu certo. Não deu certo porque não foi a idade certa, não foi aprendido certo, não foi disciplinado a ser o filho e não o filhinho da mamãe, porque quando casa não vai casar com a mamãe, não vai casar com o papai, vai ser outro totalmente diferente, vai ser outra totalmente diferente. Ainda tem mãe que fica interferindo ainda, querendo que a esposa se transforme nela, para ver se salva o casamento, porque se o filho olhar, tinha um rapaz, a esposa se esmerava para fazer um feijão gostoso, e ele, feijão gostoso é o da mamãe. Olha, se eu sou uma esposa dessa, eu saía do meu salto, Luiz XV, viu? E todo dia, aí um dia, ela chateada, pensando nisso tudo, esqueceu o feijão que amou. Falou, hoje tem divórcio. Mas pois, né? Falou, hoje é o dia. Quando ele provou o feijão, ele falou, mamãe está aí. Aquela esposa queria morrer. Seu cachorro, o feijão gostoso da sua mãe era queimado. Olha como é que a coisa acontece, gente, se a coisa não for bem tratada e bem trabalhada. Você que é mãe de filho e filha casada, dê independência para eles, mesmo que eles não façam as mesmas coisas que vocês, porque são diferentes, não é? Só para falar sobre esses textos. Primeiro, Provérbios 13, 24, quem se nega a castigar seu filho, a palavra castigar talvez seja uma tradução mais pesada para nós hoje aqui, não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Tem mãe que porque trabalha fora, chega em casa, os filhos falam gato e sapato. Não, se faz na sua casa, vai fazer na do outro.
E eles vão ver com essa educação, seus filhos são em casa. Disciplina em casa. Ah não, se eu disciplinar ele não vai me amar porque eu fico o dia todo fora. Que isso, ele vai te amar é porque você disciplina. A disciplina gera amor. Porque quem não é disciplinado não é filho, não é isso que a Bíblia diz em Hebreus? Quem Deus não disciplina não é filho, mas é bastardo. Outro texto para quem está anotando, e vai ficar aí também se alguém quiser, é Provérbios 19, 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Quantos pais chorando morte de filhos adolescentes, porque não disciplinaram, não colocaram limites, saem para a rua, andam a 150, 160 de velocidade no carro, alguns bebem além da conta e daí a pouco chega a notícia em casa, seu filho morreu. Vai chorar por quê? Claro que o choro é natural, mas podia ter evitado, não podia ter impedido, mas evitado se tivesse disciplinado. Filho, aqui em casa você tem que estar às 10 da noite. Irmãos, quando os meus genros chegaram lá em casa e disseram que ia namorar minha filha, a primeira, a mais velha, quando ele chamou, ele não era cristão. Eu sentei com ele, papai, e falei, tem mais uma coisa, e pus o dedo no nariz dele e falei assim, minha filha foi criada para o céu, e se você tentar levá-la para o inferno, Deus vai te matar. O cara regalou o olho, e eu creio nisso, irmãos, porque a Bíblia diz que filho é bênção de Deus, herança de Deus. Eu não aceito que os 3 filhos, até os netos eu oro até pelos bisnetos, a partir daí é a responsabilidade deles. Mas eu tenho certeza que meus 3 filhos vão estar no céu comigo, irmãos. E eu tive um tempo de uma filha pródiga, ela morava nos Estados Unidos, ela fez tudo que vocês imaginaram de ruim, um pouquinho mais. Eu tinha certeza, irmãos, eu nunca entreguei ela para o diabo, eu nunca dei essa colher de chá para o diabo. Você não tem autoridade sobre a minha filha, e eu sou a autoridade espiritual sobre a minha filha. Sou eu como pai. A Bíblia diz que um valente para entrar numa casa tem que amarrar o valente que está lá. Eu nunca dei as mãos para o diabo amarrar, porque meus filhos vão estar no céu comigo. Graças a Deus agora eu tenho mais certeza ainda do que naquela época. Aí o segundo gaiato entrou para namorar a segunda filha. O outro gaiatão que já tinha passado pelo negócio falou, seu Marco já conversou com você? Eu falei, aí o cara... E falei para minha nora também, porque eu falei isso para o meu filho. Se você abusar sexualmente dela, Deus vai pesar a mão sobre você, porque eu não tenho que cuidar só dos meus filhos, mas de quem meus filhos também vão se relacionar. Então cuide do seu filho, porque já dizia o Chico Anísio daquele programa, eu cuido das minhas cabras e os outros que cuidam das suas, porque o meu cabrito está solto. Não faça isso, né? Nós somos cristãos diferentes. Provérbios 29, 15, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. É uma teoria psicológica moderna. Deixa a criança decidir por ela mesma. Não quer ir na igreja, não leva. Não quer ir na escola, não leva. Não quer tomar banho, não dá. Que isso, irmão? Isso é teoria da porquice, da burrice, da idiotice. Se tem algum psicólogo moderno aqui, me desculpa, por isso que eu falei, eu estou bem à vontade para falar. Que isso, criança sabe o quê? Aí vai envergonhar a mãe, chega no mercado, compra isso. Que isso? Chega em casa e dá um corretivo caprichado. Naquele lugar que Deus preparou para... Gente, para que poupança é tão fofinha? Só para isso. Não tem necessidade, tem outra explicação? Não bata com raiva, quando se for... Não tem ninguém aqui do ministério... Eu prefiro, irmão, ser preso porque corrigi meu filho na medida em que ele merecia ser corrigido, do que depois eu tê-lo que ir lá na delegacia, tê-lo que tirar de lá, porque eu não dei o que era necessário. Tem filho que não precisa. Eu tenho uma neta que nunca precisou da gente fazer qualquer tipo de disciplina física, mas os 2 netos paraguaios que eu tenho, porque é neto falso, não é possível ser da mesma barrigada. Os caras eram da pá virada. E a netinha que nasceu agora vai no mesma toada, já está levando as suas primeiras... Se falarem que eu disse isso, eu nego. Provérbios 29, 17 diz, discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Pode não ser um PhD, mas vai ser um menino e uma menina que você vai olhar e vai dizer... Que orgulho que eu tenho, irmãos, eu tenho um filho assim, não que as meninas não me orgulhem. Esse meu filho
nunca levantou a voz para mim e para a mãe, nunca respondeu a gente, sempre foi assim um filho super educado, um gentleman. Todo mundo, as mães da igreja, todas eram doidas para as filhas casar com ele, ele era um só, não tinha jeito, né? Casou com uma menina já há 4 anos, muito gente boa, é formado em teologia, orem por ele que ele está em crise ministerial, nunca foi receber um convite, recebeu o primeiro agora, está lá também na igreja do Bacaxeri, mas ele quer trabalhar na área de música, que é a área dele, criou uma banda, ganhou as pessoas e discipulou todos os meninos da banda. Miri e Nelson conheceram a banda, uma banda muito da boa, rock, né? Rock adolescente, muito legal. Então discipline seu filho e esse lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Quer ter prazer com seu filho? De mostrar o seu filho com orgulho, esse, não usar como troféu, tá, gente? Você ter prazer de apresentar ele. Agora, uma exortação é o seguinte: disciplina não é castigo físico. Começa no estabelecimento de limites e continua quando os limites não são observados. Vai aumentando a dose. Não é uma mãe, deixei meu filho 1 mês sem computador. Você é doida? Quem aguenta viver 1 mês sem computador nesse mundo hoje? Ele vai ter síndrome de abstinência, ele vai babar, ele vai fazer o escambau. Põe 2 dias e olhe lá. Olhe lá. Eu quero encerrar então, deixando essas 3 perguntas para a gente pensar, refletir e praticar. Filhos são herança e bênção do Senhor para os pais. Assuma isso, meu irmão, minha irmã. Não, se o seu filho está fora dos caminhos do Senhor, requeira de volta, comece a profetizar, comece a falar palavras boas e comece a dizer: meu filho é do Senhor Jesus. Não entregue, porque tem pai que entrega, não, meu filho não tem jeito não. Que não tem jeito, a única coisa que não tem jeito, não tem jeito. Faça isso, assuma esse compromisso. E se é do Senhor, protege, ampara, seja sábio, curta o seu filho e a sua filha. Disciplina é um conceito maior do que a punição física, e disciplina não é fruto de raiva, de vingança, mas de amor e de cuidado. Obrigado, Deus abençoe os irmãos.